Esse é o pessoal que está coordenando a rede de apoio. Pode entrar. Para a gente é um privilégio ter vocês aqui nessa tarde, para junto poder compartilhar um pouco mais, ouvir e trocar experiência. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar, pedindo a Deus que esteja abençoando esse tempo que nós vamos passar aqui. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui, ó Deus, que dispôs desse tempo para melhor se preparar e poder servir, ó Pai, auxiliando aquelas pessoas que estão enfermas. Cuida, Deus querido amado, da vida do Fábio, esteja usando ele nesta tarde. Queremos também, ó Deus, desde já colocar cada um dos enfermos que estão aqui na Beneficência Portuguesa nas tuas mãos, Senhor. Cuida, ó Deus, de toda a equipe, da vida da Denise, que tem coordenado toda a ação aqui. Que o Senhor esteja dando a ela cada vez mais sabedoria. Cuida, Senhor, desta tarde, que seja uma tarde edificante para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, né, pessoal? Então, nós já tivemos um curso, né, no começo do ano, né, uma formação, um encontro, para a gente se preparar para trabalhar dentro das instituições hospitalares, né? E de vez em quando nós teremos alguns outros encontros desta forma para nos ajudar, né? E nós temos tendo muita solicitação das pessoas que se referem a que vão visitar algum doente, e esse doente está em um estado muito grave, ou em quase morte, né? E muitas vezes não sabe como lidar com essa situação. Então, diante disso, a gente esteve conversando com o Fábio, o Dr. Fábio, que é psicólogo, e ele então preparou com muito carinho esse tema para a gente trabalhar no dia de hoje. Então, Fábio, o pessoal todo teu. Senta aqui, Também acho. Tem uma cadeira aí. Você consegue ficar um pouquinho assim? Fica. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, eu queria agradecer, primeiro momento, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Pedir um favor para o pessoal aí do fundo, porque às vezes eu falo baixinho, então se eu estiver falando baixo, aí vocês dão um grito aí, tá bom? Para mim é um prazer estar aqui participando com vocês mais uma vez. É sempre legal dividir um pouco da nossa experiência lá no HC, dentro dos cuidados paliativos. E, na verdade, eu preparei algo bem simples para a gente começar a pensar sobre esse tema, né, de como estar com... Desculpa, de como estar, né, com pessoas em situações graves, que passam por situações graves. Bom, para começar, eu fiquei pensando assim, bom, o jeito que a gente vai começar, né? E a primeira coisa que me veio à cabeça é que 2 horas num sábado à tarde, né? Fiquei pensando, eu imagino que todo mundo aqui almoçou, né? Ou a grande maioria. Então 2 horas da tarde vai dando um sono na gente, né? Então vamos tentar começar de uma forma um pouco mais alegre, né? Eu trouxe aqui um texto para a gente ler. Deixa eu ver aqui, eu vou ler para baixo mesmo. Um casal decide passar férias numa praia do Caribe, no mesmo local, no mesmo hotel onde passaram a lua de mel há 20 anos. Por problemas de trabalho, a mulher não pôde viajar com seu marido, deixando para ir uns dias depois. Quando o homem chegou e foi para o seu quarto de hotel, viu que havia um computador com acesso à internet. Então decidiu enviar um e-mail à sua mulher, mas errou uma letra sem se dar conta e enviou a outro endereço. O e-mail foi recebido por uma viúva que acabara de chegar do enterro de seu marido
que ao conferir seus e-mails desmaiou instantaneamente. O filho, ao entrar em casa, encontrou a sua mãe desmaiada perto do computador e na tela podia-se ler: querida esposa, cheguei bem. Provavelmente surpreenda em receber notícias minhas por e-mail, mas agora tem computador aqui e pode-se enviar mensagens às pessoas queridas. Acabo de chegar e já me certifiquei que está tudo pronto, tudo preparado para você chegar na sexta que vem. Tenho muita vontade de te ver e espero que sua viagem seja tão tranquila como está sendo a minha. Observação, não traga muita roupa porque aqui faz um calor infernal. Imagina uma pessoa lendo esse e-mail, realmente eu acho que é muito Que apertado. Então todo mundo já acordou, né? Então agora a gente vai começar realmente aí falando sobre um tema que é difícil e que é esse tema que eu escolhi para a gente falar um pouco, né? Como que é cuidar de uma pessoa que está diante da morte. Então é um tema delicado, até por isso que eu preferi começar aí com algo mais dinâmico, né? Mais divertido. Tudo bem? Bom, para começar eu queria que vocês olhassem para essa tela. É um quadro do Cândido Portinari que se chama Criança Morta. Eu queria que todo mundo pensasse um pouco e tentasse perceber qual que é a sensação que esse quadro traz para vocês. Alguém gostaria de falar? Morte. Tristeza. Medo. Miséria. Choro. Obscuridade. Sofrimento. Angústia. Profunda dor. Dependência. Nossa, muito legal isso que vocês estão falando, né? Porque eu acho que falar sobre morte, eu acho que engloba tudo isso que a gente está conversando aqui. E esse quadro traz realmente, mexe com essas sensações da gente, né? Bom, aí se a gente pensar nessa questão, eu vou falar um pouquinho a respeito da morte ou do que a gente estuda, né? Porque já que a gente vai estar com um paciente que está numa situação dessa, numa situação grave, difícil, então com certeza ele está pensando na morte, né? Mas quando a gente pensa em morte, um monte de coisa passa na nossa cabeça e a gente não fala, muitas vezes, né? Raramente a gente consegue falar a respeito desse tema. A cultura americana, norte-americana, os Estados Unidos, se a gente for pensar, a única coisa, eles já venceram tantas coisas, é uma grande potência, todo mundo sabe disso, a única coisa que eles não venceram até hoje foi a morte, que eles não conseguiram. Mas se a gente pegar os filmes que a gente assiste, os filmes americanos, a gente vai ver os filmes, séries, tentativas de se vencer a morte, né? Então a morte tornou-se um desafio, né? A morte se tornou um desafio para eles, mas também é visto como uma brincadeira, já que eu não posso vencer, então eu vou brincar com isso, né? Ou pode ser algo mais romântico, né? O Titanic, que todo mundo já deve ter assistido, né? Morreu, o rapaz do filme morre no final, então fica uma coisa romântica. Ou imortal, essa coisa do imortal, aquele que vence a morte. Ou também algo mais romântico, como um vampiro que vence a morte, né? Sedutor. O Brad Pitt como a própria encarnação da morte, né? E todo mundo queria, eu quero morrer, né? Ou uma brincadeira, como os Jogos Mortais.
Essa é uma série americana que fala, essa também trabalhou muito a questão da morte, de se driblar a morte, né? E um que eu gosto muito, que eu sou super fã, que é o Harry Potter, que também fala bastante a respeito disso, né? Bom, então o que é a morte? Se a gente for pensar o que é, a gente sabe o que é, né? Mas existem algumas definições para ela. Ela é universal, né? Então todos nós vamos morrer um dia. Isso vai acontecer com todos nós aqui presentes. Então, o que acontece aqui acontece na China, na Sibéria, na África. Então, é uma coisa que vai acontecer no mundo todo para todos nós. Ela é definitiva, ou seja, a gente sabe que pelo menos nessa existência, a cada um, ela finda a nossa existência. Né? Ela é permanente, irreversível e desconhecível. E essa questão do desconhecimento, a gente não conhecer a respeito, não saber, a gente não sabe muito mais a respeito dela, e isso traz algo que deixa a gente sempre muito curioso. O que acontece depois da morte? E aí entra a nossa fé, a nossa esperança, que aí eu acho que é um outro assunto. Mas a morte também pode ser muito sofrida, como vocês mesmos disseram. Pode ser. Precisa ser? Não. Então esse é o primeiro questionamento que eu gostaria de fazer aqui com a gente. Pode ser sofrido. Pode ser muito dolorosa. Precisa ser? Precisa ser. Acontece muito? Acontece. E quando a gente fala de dor, eu não trouxe dessa vez, num outro encontro a gente já conversou um pouco a respeito disso, que a dor não é só a dor física, e a gente precisa entender a dor em outros aspectos dela, a dor emocional, a dor social, a dor espiritual, que são dores também, que o nosso paciente, a pessoa que está ali passando por essa situação grave, ele está vivenciando todas essas dores. A morte pode ser solitária, e eu acho que esse é um dos grandes medos de quem está morrendo. Vai sozinho, mas até ir, você passar por aquele momento, aqueles últimos momentos, a passagem, será que tem que ser solitária? Ela também pode ser entendida como um alívio. Na verdade, muitos de nós, a gente acaba utilizando isso, essa questão do alívio, até para, de alguma forma, amenizar o nosso sofrimento e os outros sentimentos que a gente vai falar daqui a pouco. Por que eu estou falando isso? Porque quando alguém falece, o que normalmente a gente fala? Então a gente encara dessa forma como sendo um alívio para o sofrimento daquela pessoa, mas não é só para o sofrimento daquela pessoa, é também para o sofrimento daquelas outras pessoas que estão ali compartilhando aquele momento. Nunca é um alívio apenas para quem está morrendo, é um alívio também para os familiares, acompanhantes, para a equipe de saúde também, porque a equipe de saúde que está atendendo sofre muito com aquele paciente, vendo o sofrimento que pode acontecer, A gente está considerando que não necessariamente vai acontecer. Mas essa questão do alívio, ela é importante para a gente pensar, que muitas vezes a gente fala dessa forma, descansou. Às vezes a gente fala até porque não tem outra coisa para dizer, mas é um questionamento. A gente precisa, talvez, arrumar, organizar, tentar descobrir um outro jeito de acolher aquelas pessoas que estão ali sofrendo com a perda, que não seja talvez essa do descansou. Eu acho que é uma tarefa difícil essa, pensar a respeito disso. Que outra maneira que a gente poderia dizer que não descansou? Isso eu vou deixar depois para a nossa conversa em seguida. Tá? A morte, se a gente reparar nesse quadro, ele traduz um pouco de como era a morte antigamente. A morte ocorria
ela ocorria dentro de casa, né? Era muito comum as pessoas morrerem em casa, ao redor da família, né? E isso era muito comum. Vocês conseguem ver o quadro? O que vocês estão percebendo ali no quadro? O que vocês imaginam? Um padre, um médico e um enfermo. Um padre, um médico, um enfermo. O que mais? Alguém pode pensar coisas diferentes. Um local sombrio. Algo sombrio. Ambiente doméstico. Um ambiente doméstico. O médico tem possibilidade de qualquer coisa. O médico na morte não pode nada. Não pode nada. Porque dá com a mão assim, o que eu posso fazer? A pessoa debruçada na mesa, né? Já chorando, né? Uma pessoa debruçada na mesa, chorando. Uma pessoa no leito de morte. Uma pessoa no leito de morte. Então tudo isso, né, são coisas que vão suscitando a gente, né, a pensar a respeito desse tema. Então antes a gente assistia a essa cena antigamente, né, e hoje em dia a gente vê algo desse sentido, né, a morte ocorrendo no hospital, em meio a muitos aparelhos, a muitos bips né, e tubos e longe das pessoas que são importantes, que são importantes para aquela pessoa que está ali. Eu trouxe esse trecho do Rubem Alves, que eu acho muito bonito, né? Mas tenho muito medo do morrer. O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos enfiados no meu corpo, contra a minha vontade, sem que eu nada possa fazer, porque já não sou mais dono de mim mesmo. Solidão, ninguém tem coragem ou palavras para, de mãos dadas comigo, falar sobre minha morte. Medo de que a passagem seja demorada. Bom seria se, depois de anunciada, ela acontecesse de forma mansa e sem dores, longe dos hospitais, em meio às pessoas que se amam, em meio às visões de beleza. Então eu acho que essa ideia traduz muito bem, pelo menos para esse autor, né, talvez a morte, esse momento da morte como algo talvez mais humano, mais próximo realmente. Que é engraçado, né, a gente passa a vida inteira perto das pessoas que a gente ama. Aí no dia da morte, e o profissional de saúde nessa situação? E o mensageiro? Por que é tão difícil de falar sobre perda? Sobre morte? Por quê? Por que é tão difícil da gente falar entre a gente mesmo, que a gente não está morrendo, né, e falar com o paciente que está ali numa situação grave? Por que é tão difícil da gente falar? Primeiro, instinto de conservação. Instinto de conservação. Muito bem. Segundo, o medo desconhecido. Medo desconhecido. Cultural, uma questão cultural, da cultura nossa. Instinto de conservação. Vocês entendem quando a gente fala sobre isso? Nós temos em nós algo que nos leva para a vida, né? Que faz com que a gente lute pela nossa vida, né? Para nos preservar. Muitas vezes também a questão da morte do outro faz a gente lembrar também da nossa morte. Isso é muito importante, né? Eu acho que esse é o ponto. O fato da morte do outro, né, fazer a gente pensar sobre a nossa própria morte. Ou lembrar de alguém da família, né? Ou lembrar de alguém da família. Vocês estão afiados, hein? A morte pode despertar em cada um de nós diferentes sentimentos. Então essa é uma questão importante, né? Então é difícil falar porque ela desperta na gente medos. Medo do quê? Do desconhecido, medo de perder aquela pessoa, medo de errar. Que outros medos? Ficar só. Medo de ficar só. A primeira pergunta também, antes dessa, é uma verdade absoluta que às vezes a gente não quer aceitar.
Qual pergunta? A do passado também. É uma das verdades absolutas que às vezes a gente não quer aceitar. Ah, entendi. Ela é absoluta. Ela é absoluta, é uma verdade. E aí às vezes a gente não quer aceitar. É uma dificuldade de aceitar esse fato que é real. Né? Impotência. A gente se vê totalmente impotente diante dessa situação. Né? O que eu vou fazer agora? O que eu faço? O que eu digo? O que eu falo para essa pessoa? O que eu vou falar para o familiar dela? A gente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer. Angústia. Lá no começo alguém falou sobre angústia. E isso nos angustia profundamente mesmo. Vontade de sair dali correndo. Né? Pegar a porta mais próxima e dar licencinha. Ou às vezes a gente arruma alguma coisa para... o celular tocou. Peraí, preciso atender. Não, deixa eu ir ali, eu preciso ir ao banheiro. Por quê? Porque é muito difícil ficar naquele momento, aguentar aquele momento. E aí a nossa vontade é essa. Isso é muito comum. Deus me livre falar de morte, que é isso. Morro de medo de morrer. Dói o peito. A gente fala, né? Morro de medo de morrer. Deus me livre. Cruz credo. A gente faz não sei quantas cruzes. E tem essa questão também, porque quando a gente está lidando com a morte do outro, é sempre a morte do outro, a outra pessoa. Com a gente nunca vai acontecer. Por quê? Porque a gente acredita, lá de uma forma até inconsciente, a gente acredita que a gente é imortal, né? Que vai acontecer com o outro, mas comigo não. Né? Saiu em fevereiro de 2010 essa revista super interessante com essa capa, né? Em 50 anos é possível que ninguém morra de velho. A ciência está preparando um arsenal de drogas e tecnologia que promete manter você vivo para sempre e com o corpo sempre em dia, sempre que quis. Então isso daí é muito sério, gente, isso é muito sério. Imagina você trabalhar, você tentar desenvolver tecnologia para lutar contra uma coisa que é irreversível, permanente, universal. Então isso é muito sério quando é publicado algo nesse sentido, né, que sai na mídia. E existem pessoas trabalhando por isso, né, lutam contra isso, como se a morte fosse algo assim, como o grande vilão, o grande adversário. Então precisamos vencer a morte. E na verdade não. A gente passa o tempo todo, a vida toda tentando ir contra isso, sendo que a morte nada mais é como uma parte da vida, né? Ela faz parte. Oi? Uma fase da vida. Então a gente precisa, talvez, né, eu acho que esse seria o primeiro passo, né? Como conversar com o nosso paciente, como conversar com a pessoa. Primeira coisa, né? Talvez pensar na morte, começar a pensar na morte como algo que faz parte da vida. É uma fase. É algo inerente à nossa história. Então, é difícil de falar sobre isso, porque a morte de um paciente, né, nos remete à nossa própria história e à nossa própria finitude. Então, lidar com a morte do outro faz a gente pensar na nossa própria morte. Essa é a grande questão e a grande dificuldade que a gente tem. A gente pensa, mas por conta daquele outro slide ali que eu coloquei, não, é ele que está morrendo. Então a gente, até por um instinto de conservação, a gente faz essa diferenciação, né? Não, isso está acontecendo com o outro, não está acontecendo comigo. É para eu me conservar, é para eu me proteger. Então como que você cuida do outro diante da morte? O que a gente pode tentar fazer? O primeiro passo é aquele, né? Vamos tentar entender a morte, que é tudo isso que a gente está falando aqui, mas que também é algo que faz parte da vida. Então esse eu acho que é o primeiro passo. Segundo,
se os pacientes gostariam de falar sobre morte. A grande maioria quer, né? Tem aqueles que não querem e a gente vai respeitar. Mas a gente precisa dar um jeito ali no contato com o paciente, com aquela pessoa que está numa situação grave, a gente fazer um convite para conversar a respeito disso. Esse convite ele pode vir de diferentes formas, né? Pode ser por algo que o paciente fala, pode ser por algo que o familiar fala, ou pode ser por uma situação. Às vezes o paciente traz para a gente, um amigo meu, um colega meu que mora lá perto de casa, ele faleceu da mesma doença que eu estou. Então já está passando na cabeça dele o que pode acontecer com ele. Né? Ou ele está numa enfermaria em que no dia anterior à sua visita faleceu um paciente. E aí o paciente ele traz, né, essa situação. Morreu fulano de tal aqui ontem. Ele está dando uma brecha para a gente fazer o convite, né? Vamos falar sobre isso. Então, como que a gente pode fazer? Né? Eu costumo fazer dessa forma, é o meu jeito, o jeito que eu achei legal, assim, que funciona, tem funcionado. E quando eu percebo, né, o paciente falando alguma coisa a respeito, aí eu pergunto para ele, você pensa muito a respeito disso? Aí normalmente ele vai me perguntar, mas disso o quê? Eu falei sobre a morte, falo, né, sobre a morte. E aí começa uma conversa. Ou não, aí ele vai falar, não penso nisso não quero pensar, Deus me livre. Mas pelo menos você fez um convite. Porque tem que ser de uma forma também que a gente não está invadindo o outro. É um assunto delicado, tanto para a gente quanto para ele. Privacidade. Estar disponível. O Garfield aqui não está nada disponível, né? Então a gente chegar no quarto do hospital, perto do paciente, e chegar lá assim, todo emburrado, acabado, já não aguenta mais. Não, volta. Concorda? A gente tem que estar disponível. Se eu estou percebendo que eu não estou bem, então não vou atender. É preferível não ir do que estar com o meu paciente e não estar com ele. Ele vai conversar comigo, e eu não estou bem. Carinho e respeito, acho que são duas coisas muito importantes. Respeito por essa pessoa que está ali com a gente, ter carinho, ter atenção com ela. Empatia, né? A gente tentar entender, minimamente a gente tentar se colocar no lugar dessa pessoa. Eu acho que isso é muito difícil porque a gente tem um instinto de conservação, de preservar a nós mesmos. Então é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Mas é importante, se a gente consegue pelo menos um pouquinho, a gente consegue estar com essa pessoa. Ouvir, isso é uma arte, né? A gente poder ouvir, escutar o paciente é uma arte. Será que ouvir mais do que falar? Porque aquela pessoa, se a gente conseguir um bom contato ali, de alguma forma a pessoa confiou na gente para falar, isso é muito importante, que a gente possa estar atento ao que ela está falando. Seriedade, mas não dessa forma assim que está esse cara, mas ter seriedade em relação ao que a pessoa está te contando. Pensar que aquilo que ela está dividindo com você é algo muito importante dela. É algo muito especial para ela, que ela escolheu você para dividir. Então encarar isso que ela está te contando como se fosse algo muito precioso. Como se fosse realmente um segredo que ela está dividindo com você. Então a gente tem que ter muita seriedade em relação a isso. É muito sério. Um toque afetivo, e quando a gente fala de toque afetivo, não eu sempre brinco, que a gente chega no quarto do paciente, então geralmente a cabeceira está na próxima parede, a primeira parte do paciente que a gente tem contato é com a parte de baixo, os pés. Aí a gente vai lá, toca no pé, faz um carinho. Não, isso não é legal. Na nossa cultura, isso não é bem aceito. O toque afetivo ele ocorre nos braços, mãos e no máximo ombros. No máximo.
E aí tocar afetivamente é você sentir e ter vontade de estar mais próximo com aquele paciente. Não é simplesmente, vem cá, deixa eu te fazer um carinho. Isso a gente tem os esposos, as esposas, que aí a gente faz carinho. Mas é ter aquela vontade de compartilhar esse momento com a pessoa e realmente tocar como um desejo de confortar aquele sofrimento naquele momento. Esse é o toque afetivo. A gente buscar um conforto para aquela pessoa, porque muitas vezes a gente não vai ter palavras. E aí a nossa vontade é de tocar. Esse toque, a gente ficar atento